Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa unidade 3 e nela nós vamos falar sobre os verbos. Nós temos dois objetivos a cumprir ao longo desta unidade. Um deles é reconhecer os verbos em textos e identificar a sua vogal temática, e a segunda é identificar os tempos verbais. Morfologia do verbo. A gente já falou sobre morfologia lá na unidade 1. Morfologia, ele vai falar sobre estrutura, né? Então, o verbo, vamos relembrar aqui que o verbo é uma palavra variável, sofre mudanças, sejam elas de tempo, de modo, número, pessoa. E ele fala sobre uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, né? Então, é uma palavra que nós vamos conjugar. O verbo denota o fato ou o estado dentro de um processo temporal. Há neles formas que identificam o presente, o passado ou o futuro em que ocorre esse fato. Nós temos uma estrutura morfológica, né? Aí a gente pode lembrar aí que o verbo é a classe gramatical que mais apresenta mudanças, variações, essas flexões. O radical é a base, nós vamos ter uma desinência, nós vamos ter uma vogal temática. Nós temos a vogal temática A, que são aqueles verbos que estão em primeira conjugação. Nós temos a vogal temática E, que são aqueles verbos de segunda conjugação, e a vogal temática I, os verbos de terceira conjugação. Os verbos eles podem ser regulares, quando eles vão se manter, né, vai se manter inalterado o radical. Os irregulares, eles vão apresentar algumas alterações no radical. Então, por exemplo, os irregulares ali na primeira conjugação, incendiar, ansiar, passear, a gente vai ver que vai ter muita mudança no radical. Os irregulares da segunda conjugação pode ser o verbo caber, o verbo fazer, o verbo dizer. Os irregulares da terceira conjugação pode ser o verbo dormir, ferir, aderir. Defectivos, né, eles vão apresentar um defeito, por isso nós chamamos de defectivos, eles vão apresentar um defeito na conjugação, ou seja, eles não vão possuir formas para a conjugação completa. Por exemplo, o verbo reaver, precaver-se, colorir. Algumas pessoinhas ali, né, dos verbos, não vai ter conjugação para elas. Abundante, o que é uma coisa abundante? É uma coisa que tem muito, né? Então, possui mais de uma forma para uma mesma pessoa, né? Nós havemos, tu constróis, tu construís. Então, a gente vai ver que tem mais de uma forma para aquela pessoa, tempo e modo. Os auxiliares, eles vão ajudar na formação de tempos compostos ou de locuções verbais. Normalmente, os verbos auxiliares é o verbo ser, né? O verbo estar. Os verbos, eles vão sofrer ali uma flexão a fim de concordar com a pessoa do seu sujeito. Então, por exemplo, eu amo, tu amas. Eu vendo, tu vende. Nós vendemos. Vós partis, eles ou elas partem. Para entendermos melhor as pessoas do discurso, como são chamadas as pessoas verbais, é importante saber que a primeira pessoa corresponde ao emissor, ou seja, aquela pessoa que está falando, né, que está emitindo um processo de comunicação. A segunda pessoa refere-se ao receptor, ou seja, alguém que está recebendo aquela informação. E a terceira pessoa representa a mensagem, o assunto daquilo que nós estamos falando. Nós vamos ter aí alguns tempos verbais. Nós temos o presente, que ele vai falar, vai expressar um processo no momento em que a fala está ocorrendo. O pretérito perfeito, ele vai falar de um tempo, de um processo anterior ao momento do discurso, ou seja, anterior ao momento em que nós estamos falando. E ele é completo, né? Ou seja, é um passado completo. A ação aconteceu no passado e terminou no passado. O pretérito imperfeito, a gente vai falar de uma ação que estava ocorrendo no passado. Né? Pode ter sido um hábito passado ou um fato interrompido. O mais que perfeito, ele vai expressar, né, um processo anterior a outro processo também passado. Então, normalmente a gente vai ter o pretérito perfeito, é uma ação que ocorreu antes do pretérito perfeito. O futuro do presente, ele vai falar de um fato que pode ser posterior à fala. Né? Então, vai ser esse futuro do presente é uma coisa assim que tem quase 100% de certeza que vai acontecer no futuro. Já o futuro do pretérito é uma coisa que pode acontecer lá no futuro, né? Ele expressa um processo posterior a outro no momento do passado. Ou seja, pode ser uma coisa que tem a possibilidade de acontecer ou não. Nós vamos ter 3 modos verbais.
o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo eu vou falar sobre coisas que estão expressando certeza, né? Refere-se a um processo sobre o qual não se tem dúvidas. O subjuntivo vai dar uma ideia de incerteza, de insegurança, é uma hipótese, né? Talvez isso aconteça. E o imperativo vai falar sobre uma ordem, um pedido, uma súplica, dependendo do contexto. Beleza, pessoal? Revisem esses verbos e espero vocês na próxima unidade. Bons estudos!